Então, recomeçando, né? Hoje nós temos aqui nesse nosso encontro, na mediação, eu e a minha colega Elisa Boff, né? E a nossa convidada, né, é a Nilva Lúcia Heckstedt, né? E nós vamos iniciar hoje, né, um tema que vai andar, né, nesse encontro e mais dois, né, circulando um pouco sobre esse novo documento da Unesco, né, que foi divulgado agora em final de fevereiro, né, que versa, enfim, né, como os outros dois documentos anteriores, né, conhecidos, né, um do final lá dos anos 70, depois tem no final, início de 90, saiu um pouquinho antes de 90, né, o famoso documento do Jack Deller, etc., né, e agora a gente tem um novíssimo, né, que está começando a entrar para as nossas discussões, né. E a Nilva vai trazer hoje um panorama de apresentação geral desse documento, que é um documento interessantíssimo, né, mas tem N facetas de reconhecimento de contexto e contingência, de realidade, para que a gente possa discutir, né, diretrizes educativas para os próximos anos, né? E aí sempre ficou, né, para nós, né, que organizamos esse evento, né, o pano de fundo, né, tá aí. Qual é o papel da universidade nessa discussão, né, que é importantíssimo, né, que esse documento ele venha a ser discutido nos ambientes de formação. Então a gente começa hoje, né, sempre dentro daquele modelinho, né, que é a característica do reverberações e reinvenções docentes, porque a gente quer fazer conhecimento reverberar e ser reinventado e trocado num território, né, docente, né, sempre tem aquela característica, né, uma apresentação, às vezes não tão pesada, embora essa talvez seja um pouquinho mais, né, Nilva, porque o documento é muito extenso, não dá para sintetizar muito, né, se a gente quer ter um panorama, né, mas criar espaços e territórios de conversa, né. Então, essa é a característica do nosso programa, né, de a gente criar espaços em que a gente está entre colegas, reverberando algo que é importante para a nossa atuação e formação nossa e dos nossos alunos, né? Quero também destacar aqui a presença do João Batista Harris, que vem nos prestigiar hoje, e aí te apresento, né, João Batista, porque tu vai ser o próximo, né, desse ciclo, né? Então nós teremos no próximo encontro, né, o João Batista Harris, que também, né, trabalha com formação docente na PUC, né? Já contribuiu bastante com a UX em outros tempos, né? E agora está aqui de novo, né, presencialmente, e no próximo encontro, né, a condição da arrancada, a provocação, vai ser dele, né? Então, promete bastante esse nosso pequeno ciclo, né? E nós vamos fechar esse pequeno ciclo de 3 encontros, né, com a nossa ex-pró-reitora, né, a Nilva, né? Ela vai fazer o fechamento no terceiro encontro, né? A Nilda. A Nilda, so sorry, não sei por Mas a Nilva também nossa ex-pró-reitora, né? Também é verdade. Também é por isso que eu me confundo totalmente. É por isso, vou defender o Daniel. Âmbito, né? É todo um universo de grandes figuras estreladas, né? Então, né? Mas então, né? Corrigindo, né? Então, a Nilda é que vai fazer o encerramento, né? Depois do João Batista, né? O último encontro do semestre, né? Bom, lembrando, tá? Esses encontros eles estão sendo gravados, como sempre foram, né? E a nossa pretensão é de que logo eles estejam num canal específico no YouTube também, né? Então, provavelmente vai ter gente assistindo isso aqui depois, né? Em outro momento, né? Em stream, tá? Eu acho que é isso, né? Não sei, Elisa, né? Que é minha parceira hoje na comissão, se queres acrescentar mais algum pormenor, assim, né? Então, é contigo, Nilva Lúcia Heckstedt. Vamos lá? Vamos lá.
Bom, então, uma boa tarde aos meus colegas aqui da universidade, né? Que bom estar com vocês nesse espaço. Olha, eu preciso saudar o João Batista, um grande parceiro de trabalho, né? Quem me apresentou o João Batista foi a Bea Moreto, e ela dizia, olha, temos que ficar perto desse cara porque ele é um cara diferenciado, né? Então, realmente são pessoas que eu preciso referendar porque me estimularam, né, no estudo da pedagogia universitária. Então, que bom tê-lo aqui, né? Fico muito feliz de estar podendo dividir esse espaço com meus colegas da UFES e com você, João Batista. E dizer assim para vocês que nos outros reverberações que eu participei, a gente tinha uma preocupação, e normalmente eu estava dividindo espaço com alguém, nós tínhamos uma preocupação de não fazer mais do que 5 slides, né? Porque o objetivo era fazer a conversa rodar e dar bastante espaço para discussão. Confesso a vocês que nem com muita criatividade hoje será possível, né? Realmente o documento é bastante amplo, grande, denso, maravilhoso, ele é maravilhoso. A cada leitura a gente descobre novas dimensões, novos pontos de análise, novos nós críticos para discutir, enfim. Ele é um documento que nós precisamos ir nos apropriando aos poucos, né? E a função hoje é dar um panorama geral. Então, são as diretrizes bem gerais que serão apresentadas aqui. E aí, claro, né, em consequência disso, o número de slides, gente, ele passou daquilo que eu gostaria. Mas eu peço a todos que, por favor, tomem a palavra a qualquer momento, né? Então, basta abrir o microfone ou dar uma sinalizada ali no chat, né, que a Elisa e o Daniel vão me ajudar a não perder ninguém de vista. Então, por favor, fiquem muito à vontade para interromper, para falar, para sugerir. Eu li, interpretei um pouco diferente, que bom, né? Nós somos pessoas únicas, né? O nosso cérebro também tem uma composição muito específica e é natural que os nossos olhares eles sejam complementares. Então, sintam-se muito à vontade para fazer qualquer interrupção a qualquer momento. Então, aqui, o apelo é sobre o papel da universidade. Então, a organização está mais ou menos assim, nós vamos ver os princípios, diretrizes gerais, vamos falar muito do novo contrato social pela educação, porque eu acho que esse é um ponto-chave, né, desse novo documento. E aí, depois, fizemos algumas considerações que estão no documento também, sobre o papel específico da universidade. Tá? Então, esse é o nosso roteiro de trabalho hoje. E eu começaria dizendo para vocês que ler esse relatório, a primeira leitura foi em inglês, então ela foi bem mais difícil de fazer, né? O texto só vinha em inglês, agora que ele foi disponibilizado no português, mas foi uma grata satisfação. Eu acho que esse documento é uma preciosidade. Nós temos em mãos ali um documento que realmente é orientador e norteador de novas formas de pensar a educação, nos põe à frente de desafios que, se não ocuparmos, a humanidade terá grandes prejuízos. Então, ele é um convite à reflexão. Eu acho que nós avançamos muito em relação ao último relatório que tínhamos da Unesco em relação à educação do futuro, né? Então, espero que essa conversa, assim, ela possa mostrar esses diferenciais. Quero dizer para vocês que, atualmente, né, no meu objeto de estudo atual, muito se centra na saúde ambiental. E aí existe um grande apelo para essa nossa responsabilidade para com a natureza, para com a preservação do planeta e o papel da educação nessa dimensão. Então, eu digo para vocês que ele é um documento que fala da educação, tem por objeto de estudo a educação, mas ele está focado e com os 2 pés no mundo, né, e nos nossos grandes problemas mundiais que nos afetam e que não poderão mais passar tão desapercebidos, né, pelos nossos processos formativos em qualquer nível de ensino. Tá? Então, essa é uma percepção assim, bem geral e bem pessoal com relação ao documento. Então, o nome dele, né, o título que botaram no documento, ele já é um convite à reflexão, né? Reimaginando o nosso futuro juntos. Então, isso já mostra a tônica que é dada no documento. Um novo contrato social pela educação. Ele foi feito por uma comissão internacional sobre os futuros da educação, e eu tinha que colocar isso porque ele foi presidido pela presidente da Etiópia, né? Acho isso muito legal. Tiveram algumas pessoas que são nossos conhecidos, né? Como Nóvoa, por exemplo, que é lá de Lisboa, nós usamos muito ele como referencial
nas nossas discussões no antigo NPU, Núcleo de Formação Pedagógica da Universidade, e o Cristóvão Buarque, né, que é da UNB, e que também fez parte dessa comissão. Então, vários países do mundo estiveram presentes nessas definições que nós vamos ver. Mas o mais interessante é que houve uma consulta global para constituir esse documento. Então, mais de 1 milhão de pessoas participaram, direta ou indiretamente, com contribuições, né, ao se pensar e se definir esses princípios, diretrizes e essa nova lógica de pensar a educação para o mundo inteiro. Claro que o nosso ponto de partida foi o relatório da Unesco, que foi sistematizado pela Delors, né, e que ela tinha como, assim, grande inovação, naquela época, foi de 96, esse relatório, a educação assentada em 4 pilares básicos, que é o conhecer, o fazer, o conviver e o ser. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser, né? E o relatório agora, ele retoma esses 4 pilares, fazendo dele, do que estava posto nesse relatório aqui, fazendo uma análise crítica, né, e dizendo que nós falhamos, especialmente em relação ao aprender a conviver e ao aprender a ser. Então, a educação está em dívida com o restante do planeta, da sociedade, né, por não ter conseguido assumir pelo menos 2 desses pilares, especialmente o pilar do saber e aprender a conviver, né, e que nós temos que resgatar isso com uma pressa muito grande, porque a primeira frase do relatório, ela chama atenção para o risco que nós estamos colocando no nosso planeta. E que, ao colocar o planeta em risco, nós também estaremos colocando toda a humanidade e a nossa subsistência nesse planeta, né, em risco. E nós também estaremos colocando as futuras gerações em risco. Então, é assim, um início bem interessante, né, porque retoma e avança a partir daquilo que já existia, daquilo que já foi posto, buscando, né, uma nova reinserção da educação e do papel da educação, até né, sobre a questão de salvar a humanidade em relação à subsistência neste planeta que nós habitamos aqui, que é o planeta Terra. Então, tem 2 princípios norteadores que vão perpassar todo o documento, e ele é bem didático, no sentido de fazer aquilo que nós fazemos como professores, né? Retomar os princípios e fazer novas análises sobre outros pontos de vista, com base naqueles princípios norteadores. Então, os princípios são o respeito pelos direitos humanos, isso é muito forte dentro do documento, e a preocupação com a educação como um bem comum, direito de todos, pertence a todos nós. E não qualquer educação, uma educação de qualidade. Então, essas 2 dimensões seriam linhas centrais que costuram o nosso mundo compartilhado e o nosso futuro interconectado. Então, prestem atenção, né, nos termos que são usados, porque a maior parte desses termos são termos centrais e, como eu falei, eles vão perpassando as discussões ao longo de todo o documento. E uma coisa interessante que eu já quero colocar aqui como pano de fundo para a nossa conversa é essa frase aqui, tirada exatamente como ela está posta no documento. O mundo precisa ser transformado, mas, para moldar futuros pacíficos, olha os termos, tá? Eles não são postos ao acaso. Pacíficos, justos e sustentáveis, a própria educação deve ser transformada. Tá? Então, veja, eu falo, é um convite à reflexão, né? Porque já nos remete ao que temos feito até agora. Então, temos que transformar a educação para conseguir moldar um futuro pacífico, justo e sustentável. Sustentável bem no sentido do desenvolvimento sustentável mesmo, né? De nós analisarmos a nossa forma de consumo e garantir para as futuras gerações um acesso aos bens, né, de uma outra forma, de uma outra maneira, em outras dimensões. Tem muitos pressupostos, e olha, o documento faz assim uma bela análise dos grandes problemas que hoje afetam a terra, a sociedade, a cultura, a educação. E ele sinaliza assim que a pandemia, faz uma análise do contexto da pandemia também, ela serviu para provar nossa fragilidade, mas também a nossa necessidade de interconexão. Para lidar com a pandemia, nós tivemos que nos interconectar. O mundo todo precisou estar disponível no enfrentamento desta pandemia, aprender coletivamente e juntos, né? A construção da vacina, por exemplo, ela se dá numa grande interação de grandes cientistas pelo mundo inteiro.
Então, traz essa questão, quer dizer, nos mostrou uma fragilidade, nós temos que ser menos prepotentes e menos arrogantes enquanto homem, né, humanidade, mas também provou que nós temos que fazer interconexões para fazer enfrentamento aos grandes problemas sociais que temos hoje. Ele faz uma análise bem interessante das desigualdades sociais que marcam o mundo, e marcam de uma forma mais intensa nas últimas décadas, inclusive, dizendo que isso é inaceitável. Então, aqui vocês vão encontrar a discussão de gênero, né, de homofobia, e outras tantas discussões que vão por essa linha da desigualdade, a pobreza, né, o acesso não igualitário aos bens e serviços, aos direitos humanos e assim por diante. Ele chama, né, e parte do pressuposto que medidas urgentes precisam ser tomadas juntos, coletivamente. Esse apelo à colaboração, gente, é uma coisa maravilhosa, né? O tempo inteiro nós somos chamados a construir colaborativamente. E o termo colaboração, ele significa aprender com e sobre os outros, para termos resultados mais adequados. É necessário mudar o rumo e reimaginar o nosso futuro comum, mudar o rumo da educação que nós temos até agora, e ele reconhece que a educação tem o poder de promover mudanças profundas. Talvez a educação seja a dimensão dos direitos humanos, das políticas públicas, que mais tenham essa condição. Né? E isso eles trazem como pressuposto, que a gente pode, sim, por meio da educação, provocar profundas mudanças na sociedade. Talvez seja a organização social mais capaz e mais adequada, né, a fazer esse processo. E a educação, ela é tida como um caminho para futuros coletivos sustentáveis. Então, o desafio, gente, é cumprir as promessas que não foram cumpridas a partir do último relatório de 96, né? E garantir um direito à educação de qualidade para todos. E uma das diferenças importantes que eu acho com relação ao outro relatório, ao anterior a esse, né, é que é uma educação de qualidade para todos e ao longo da vida. Então, não há mais essa segmentação que a gente via, né? Quer dizer, ao longo de toda a vida, qualquer ser humano deve ter acesso à educação e educação de qualidade. Também ele faz esse apelo, né, a esse novo contrato social pela educação e para que a educação possa reparar essas injustiças enquanto transforma o mundo. Né, que ela vá transformando o mundo e, ao mesmo tempo, reparando as desigualdades e as injustiças sociais. Para quê? Olhem só que linda, essas 3 palavras aqui, elas são muito fortes, né? Fortes e acho que apontam mesmo o rumo que a gente deve tomar, que é a questão dos futuros pacíficos, olha a violência que é hoje, né, por aí, justos e sustentáveis, tá? Então, isso é são 3 expressões, 3 termos, né, que são muito trazidos dentro do relatório. Então, em todo ele, nós temos vários conceitos que poderiam dar uma tarde de reflexão, né, pessoal? Cidadania, solidariedade, cooperação, colaboração, aprendizagem ecológica, intercultural, interdisciplinar, trabalho colaborativo entre os professores. Há um apelo muito grande que os professores deixem de ser profissionais solitários, donos das suas salas, né, donos das suas aulas, das suas metodologias, das suas avaliações, para serem construtores colaborativos de outros espaços e ambientes de aprendizagem, sustentabilidade, equidade, proteção ambiental, democracia, outra democracia, né? Os espaços democráticos das universidades, por exemplo, eles estão sendo achatados cada vez mais, né? Então, a universidade, inclusive, depois nós vamos ver, ela é chamada a resgatar esses espaços democráticos, onde se dão as construções coletivas. Não há outra forma de fazer construção coletiva sem que a democracia seja respeitada. E a questão da participação social, tá? Então, esse 1 milhão de participantes, né, fica coerente com essa lógica de que temos que construir uma educação diferente, mas ela precisa ser com participação social. E aqui estão a forma de organização. E a forma de organização, ela já nos dá uma ideia muito clara, né, do caminho que esse documento percorre. Então, nós temos uma introdução, onde esses problemas globais são apresentados de uma forma muito objetiva. A parte 1
ele trabalha a questão entre as promessas do passado e os futuros incertos. A parte 2 trabalha ou discute a questão do renovar a educação, e a parte 3, catalisar um novo contrato social pela educação. Na 1, tem 2 capítulos, né? O rumo e futuros educacionais mais justos, as rupturas e transformações emergentes necessárias, né? Na parte 2, as pedagogias, né? A pedagogia da cooperação e solidariedade, os currículos e os conhecimentos comuns em evolução. Então, João, você vai gostar muito, né, da questão dos currículos aqui, porque são novos desenhos curriculares realmente diferentes e não colocados apenas, vou falar da universidade, dentro das universidades, né, mas fala muito do papel da formação extramuros, na sociedade, nos espaços culturais, nos espaços sociais. Isso é uma coisa muito bonita que torna a universidade, por exemplo, no nosso nível, especificamente, algo vivo, né? Algo vivo e pertencente à universidade. O trabalho transformador dos professores, então fala muito da profissionalização docente, do trabalho docente, da valorização do professor e de novas formas, né, dos professores estabelecerem relações entre si. Proteger e transformar as escolas, então também é um apelo que a escola seja um lugar seguro, tá? A educação em diferentes tempos e espaços, mais ou menos isso que eu falei para vocês com relação aos currículos. E, por fim, né, para catalisar esse novo contrato social, nós precisamos fazer um novo apelo à pesquisa e à inovação, claro que a pesquisa é dentro da educação, e um chamado à solidariedade global e à cooperação internacional. Certo? Quando eu falo assim, intramuros, né, não significa só sair do lado de fora da escola, né, é também fazer esse contrato circular pelo mundo, com grandes alianças globais que possam realmente dar sustentação àquelas transformações que são fortes e necessárias de serem feitas nesse momento. Então, a análise que existe é entre as promessas do passado e as incertezas do futuro. Tá? Então, o que pode ser observado em termos de educação? Claro, né, gente, essa síntese aqui, ela não tem a pretensão, em momento algum, de esgotar qualquer uma das coisas que a gente está trazendo, né? Ela é uma apresentação, porque, como eu falei, cada um desses elementos traz muitas dimensões, é uma síntese, é um recorte feito por mim, então, é evidente que tem vieses, né, da minha própria formação aqui, evidentemente que cada um de nós faria um arranjo talvez diferente, ou valorizaria mais alguns outros aspectos, né? Mas isso é bom, porque ao ler isso aqui, depois ler o relatório, cada um de vocês vai se posicionar e dizer, olha, eu daria mais ênfase a tal aspecto, porque é importante. E aí o Daniel, que já leu, a Elisa também, por favor, né, podem também acrescentar quando algum aspecto ficar fora. Então, o que pode ser observado em termos de educação? A ampliação das desigualdades sociais e econômicas, então eles trazem fatos e dados, né, que comprovam tudo isso. As mudanças climáticas, que são inegáveis, né, a ciência é um grande aliado para mostrar isso, para além da educação, mas se a gente fechar o olho para isso, nós não sabemos se haverá um futuro para todos nós, né? A questão da perda da biodiversidade e do papel da educação na preservação da biodiversidade, o uso de recursos que ultrapassam os limites e a capacidade da Terra de renová-los. Então, essa questão realmente do desenvolvimento não sustentável que permeia as nossas sociedades. O retrocesso democrático, aqui fala muito dos extremos, né? Hoje a gente vive politicamente, né, em extremos em várias partes do mundo. Então, ele traz uma análise sobre isso. E a automação tecnológica disruptiva. Então, isso é o que a gente tem para enfrentar em termos de educação. E a análise, né, de que esses elementos provocaram danos a grande parte da vida na Terra e restringiram os direitos universais humanos e coletivos e revelam que nós tivemos até agora uma educação de baixa qualidade. Como a gente falou ali no início, né, há assim, uma forte colocação de que a educação está em dívida. Nós estamos em dívida, porque essas coisas chegaram aqui apesar da educação ter se desenvolvido muito em várias partes do planeta. Mas então,
a conclusão geral é que nós não conseguimos dar conta disso e não contribuímos o suficiente para que essas questões elas não se consolidassem na nossa sociedade. Bom, mas o que está previsto para o futuro? Vocês podem estar perguntando assim, mas é muito pessimismo no documento, né? Não, ele também nos aponta, né, perspectivas e possibilidades. Então, o cenário que se vê, permanecendo essas características, é que o planeta seja esgotado, com menos espaços para habitação humana, um mundo onde a educação de qualidade ainda será um privilégio de elites, né? Essa é uma das questões fortes da desigualdade, inclusive, vastos grupos de pessoas vivendo na miséria, que não têm acesso a bens e serviços essenciais. Então, mantida essa lógica, né, esse é o cenário que se vê no futuro. Aí, eles trazem 3 grandes questionamentos, né, e eu quero dividir com vocês isso. Se alguém quiser se colocar também com relação a eles, por favor, fique à vontade. As atuais desigualdades educacionais apenas vão piorar com o tempo até que os currículos se tornem irrelevantes? Nós vamos esperar esse tempo? A gente vai ficar assistindo isso acontecer? Nossa, a hora que essa pergunta me veio, assim, né, que me foi feita essa pergunta, porque o documento nos faz essa pergunta, a gente pergunta, poxa, nós fomos, né, e somos gestores acadêmicos, né, será que fizemos tudo o que poderíamos ter feito, né? Muito bem. Como essas prováveis mudanças afetarão a nossa humanidade? E como a educação pode interferir nesse cenário? Então, são os 3 grandes questionamentos, né, que nos levam a alguns futuros possíveis, né? Quais futuros alternativos podem ser possíveis? Então, eles mostram esse cenário ruim, uma previsão não boa, né, de futuro, mas eles também apontam para aspectos, gente, que mostram que o homem também faz coisas numa direção contrária. Essa mesma humanidade que tem um desenvolvimento insustentável, que degrada o planeta, que não protege a sua biodiversidade, é uma humanidade que faz e mobiliza ações numa outra direção. E aqui eles fazem um destaque muito interessante ao papel do jovem, do adolescente, né, do adulto jovem, que tem se posicionado melhor, por exemplo, frente às mudanças ambientais. Melhor mesmo do que a educação em si, né, do que as instituições educativas em si. Então ele diz assim, ó, o planeta sim está em perigo, a gente não pode esquecer isso, mas a descarbonização, vamos diminuir o efeito estufa, né, e o enverdeamento das economias também estão em andamento. Uma outra coisa importante, na última década, o mundo assistiu a um retrocesso na democracia e um aumento do sentimento populista e identitário. Mas também houve um florescimento da participação cidadã cada vez mais ativa. E essa participação cidadã está desafiando, né, a discriminação e a injustiça em todo o mundo. Então, vejam, né, recentemente, aquelas questões que aconteceram com o racismo nos Estados Unidos, não precisa ir lá, temos aqui também, né? Mas houve, assim, uma grande mobilização mundial em torno daqueles episódios, né? Então, isso se percebe, assim, esse contramovimento acontecendo. Há um enorme potencial transformador nas tecnologias digitais. E aí eles falam que a pandemia também nos ensinou a utilizar essas tecnologias como meio, como recurso, como possibilidade de colaboração, como possibilidade de construção coletiva, como possibilidade de conhecimento, né, uns dos outros e assim por diante. Então, esse potencial está à nossa disposição, como nunca esteve antes, tá? E a inteligência artificial, a automação e as transformações estruturais refazem os cenários de emprego, pelo que será, o que são os empregos que estão surgindo e que serão no futuro apresentados, né, ao redor do globo. E mais pessoas e comunidades estão reconhecendo as múltiplas maneiras pelas quais a segurança econômica precisa ser fornecida. Certo? Então, eles fazem uma análise do cenário e também apresentam possibilidades e coisas boas, né, com as quais a educação tem que se conectar para poder realmente exercer esse papel de consolidação dessas transformações que estão em andamento de uma forma ainda muito tímida, né? De uma forma ainda
muito limitado. Cada uma dessas rupturas emergentes tem implicações significativas para a educação. Por sua vez, o que fazemos na educação moldará como a própria educação pode responder a cada uma delas. É o que mostra a questão cíclica, né, e a influência que a sociedade tem sobre a educação e que a educação pode ter sobre a sociedade. Ó. Ninguém quer falar, eu não sei se eu estou exagerando, se eu estou indo muito rápido, se eu não estou dando espaço, vocês, por favor, interrompam, tá? O Daniel, eu sei que tem uma reflexão muito interessante sobre isso, Daniel, não está estimulado ainda a... Hã? Não, mas eu acho que tem tanta profundidade nisso tudo, né, gente? Né, que eu acho bem interessante a gente tentar discorrer e compreender um pouco o conjunto todo, né, das informações que estão embutidas nesse documento, que eu acho que são muito, muito impactantes, na verdade, né? E eu acho que tu está se conduzindo muito bem, vamos indo, né? Se alguém quiser interromper, né, como sempre, né, é só levantar a mãozinha, né, que essa é a nossa proposta. Bom, aí vamos falar desse contrato, então, né? Porque tem ali o capítulo inteiro sobre esse novo contrato pela educação. No que ele consiste? É um contrato social, portanto, um acordo implícito entre os membros de uma sociedade capaz de cooperar para o benefício compartilhado. Então, é uma pactuação coletiva internacional, global. Tá? Reflete normas, esse contrato deve refletir normas, compromissos e princípios que são formalmente, olha o termo, tá? Formalmente legislados e culturalmente incorporados. Apresenta a visão compartilhada dos propósitos públicos da educação e os princípios fundamentais e organizacionais que estruturam os sistemas de educação, ancorados em questões sociais, econômicas e na justiça ambiental. Então, são os elementos que devem estar postos nesse novo contrato social pela educação. E deve expressar claramente o que a educação deve fazer até 2050 e conter a resposta para 3 questões fundamentais. Eu confesso que quando eu li essas 3 questões, gente, foi impossível não fazer uma autorreflexão. E eu espero que as 3 questões sejam convidativas a vocês também. As perguntas são tão simples, né? E por outro lado, elas levariam a uma análise tão profunda que eu acho que nós devemos estar utilizando essas perguntas em vários cenários, né, para produzir respostas coletivamente. O que devemos continuar fazendo? A segunda, o que devemos abandonar? Então, João, já pensou se nós pensássemos isso na universidade e olhássemos em cada curso, por exemplo, o que a gente deve continuar fazendo? O que nós devemos abandonar? Eu tenho medo que nós encontremos mais coisas a abandonar, né, do que a continuar fazendo. Eu temo que numa análise profunda do que temos feito, agora estou falando da universidade, né, nos processos de formação, nos diferentes cursos, possam ter mais coisas a abandonar do que continuar fazendo. E a terceira, o que precisa ser inventado criativamente? Olha que coisa mais linda, gente. Olha que são 3 perguntas que nos permitiriam revisitar todos os nossos processos de formação, né, e propor coisas novas, né, sem medo de ser feliz, com leveza, com criatividade, com colaboração e etc. Fala, Rogério. Professora Nilva, primeiro, é um prazer muito grande em escutá-la, bem como os demais colegas. Todos vocês, é uma honra. A senhora fez uma colocação agora que eu sempre, quando eu venho para minhas aulas, quando eu vou construir a aula, a disciplina, eu fico repensando. Temos que abandonar, ou eu acho que rever, né? Quando falamos abandonar, parece que está tudo ruim. Não, eu acho que rever, refletir o que está dando certo e refazer o que está dando errado, no sentido de remodelar. Ou seja, quando a gente fala abandonar, que parece que está dando tudo errado. Não, tem coisas que dá para serem aproveitadas, sabe? A gente não pode chegar, trabalhar em cima de terra arrasada, porque não está arrasada. Essa é a minha concepção de refletir o que está sendo feito na universidade, não só na universidade. Agora o ensino médio passou por uma transformação que, não sei se perguntaram aos alunos, aqueles que estão saindo lá do primeiro grau, os professores do primeiro grau,
foi de maneira abrupta e vai dar um problema violento daqueles que estão entrando no segundo grau e aqueles que estão saindo do segundo grau, e a faculdade, como sempre, a universidade, vai ter que ser o motor de transformar tudo que está vindo por aí. Ou seja, a gente tem que repensar isso que a senhora está trazendo. Não é, acho que só um debate, não, acho que é um semestre, todo mundo, para repensar isso. Né? Que a gente enterrar tudo que foi feito até agora, ou seja, será que está tudo errado? Ou seja, será que a palavra abandonar é uma coisa muito pesada, sabe? Uhum. Mas no caso do documento, ela não é pesada, viu, Rogério? No meu entendimento, ela não é pesada. Ela é necessária, porque há questões que nós vamos precisar abandonar. Por exemplo, essa ausência de discussão sobre o meio ambiente em todos os níveis de ensino, nós vamos ter que dar um jeito de abandonar, a gente vai ter que criar coisas novas, né, que possam realmente trazer esse debate para o âmbito educacional. Exatamente. Novos comportamentos, qual é que é a grande questão? Será que a Terra pode esperar para a gente amadurecer e ir transformando algumas coisas? Será que ela pode? Não pode. Quanto tempo ela pode? E se nós esperarmos, como educação, esses momentos, né, de amadurecimento coletivo e social, sem, né, estarmos estimulando, né, essa transformação, será que a Terra terá tempo? Então, é nesse sentido que o documento não é que a Terra é arrasada. Eles estão dizendo, tem coisas boas que nós devemos nos apoiar para criar, mas certamente tem coisas que já estão superadas dentro da educação, especialmente nas instituições mesmo que são públicas, né, das nossas instituições formais, porque aqui também se fala no documento da educação não formal, daquela educação que se dá na rua, que se dá na sociedade, que se dá no coletivo, no espaço cultural. Então, é essa educação a que ele está se referindo, né? Não só intramuros, mas também extramuros. E é muito claro assim, bom, o que tem que abandonar, nós vamos abandonar. Não é abandonar no sentido de negar a existência, mas é abandonar no sentido de realmente transformar e mudar um posicionamento de uma forma mais radical. Pelo menos é assim que eu entendo, né? Mas depois a gente pode aprofundar esse debate. Fala, Daniel. Deixa eu só fazer uma breve interferência, assim, né? Bem rápida, né? Que eu acho que é muito interessante a gente olhar para o título do documento, né? A gente olha a capa do documento, né? Ele fala que é reimaginar nossos futuros juntos, né? Como uma condição de possibilidade, ou imaginamos nossos futuros juntos, ou não temos futuro, né? E é um novo contrato social para a educação, quer dizer, é um acordo, né? E eu ia desafiar um pouco, né, essa concepção dessas três dimensões, né? O que devemos continuar fazendo, o que devemos abandonar e o que precisa ser inventado criativamente. Vamos nos transportar historicamente para dois momentos do processo civilizatório, da construção de conhecimento humano, né, que nós já vivemos, né? E imagina, a gente está sempre falando em conhecimento disruptivo, inovador, não é? Mas me parece que a gente está perto, né, de uma quebra de paradigma, né? Vamos nos imaginar na época do Copérnico, né? O que o Copérnico trouxe para o pensamento humano de conhecimento da época, né? Ele chega num determinado momento e desconstrói toda a noção de a Terra como centro do universo, né? Imaginem nós vivendo nessa época, né? Tudo que estava constituído em um determinado momento, né? O que acaba sendo feito? Abandonado, né? Literalmente, né? Porque não faz mais sentido. Ou quando Darwin, né? Traça todo aquele roteiro de evolutivo, né? Dos seres humanos, né? E nos coloca numa condição em que dizem, bom, enfim, né? Contrariando o que sempre se dizia, que nós somos filhos diretos de Deus, nós somos, na verdade, de macacos, né? Então, desmonta tudo de novo, né? Então, tem alguns momentos, né, no processo civilizatório que a gente é confrontado, né, com condições muito radicais, né? E se a gente, nesse momento, não for confrontado com isso, né, a nossa condição de sobrevivência, né, por todos os paradigmas conceituais que nós mesmos construímos, né, se não forem abandonados, né, a gente não tem mais nenhum suporte de vida, né, que é a própria vida da Terra. Que a base de tudo isso é o quê? O limite da condição de sobrevivência, né? Que, enfim, a mídia planetária insiste, né, em deixar de lado por razões óbvias, né, de um modelo que precisa ser abandonado, mas vai ter muita dificuldade reativa, né,
enfim, né? Só estava tentando puxar um pouquinho, né? Porque o momento ele é mesmo, né? É forte, né? Ele é E forte. o documento é muito bem elaborado porque ele vai conduzindo, né? A nossa percepção, mesmo de quem estava distante dessa percepção, ele vai muito delicadamente colocando questões extremamente radicais, né? Essa é a questão, né? Só um pouquinho queria aproveitar, né, a tua fala e esse teu slide, né? Obrigado. Perfeito. João, Eu queria comentar duas coisas rápidas, né, de expressão, né? Por exemplo, eu sei que não é a ideia da Nilva, mas é o que está escrito lá e é o que se fala, né? Eu sou professor de astronomia, né? Eu entrei para ser professor de física porque eu queria ser astrônomo e, no fim, achei mais interessante ser professor. Mas o planeta não está em nenhum risco, né? A Terra não está nem aí para nós, né? Nós somos uma espéciezinha que está por aí destruindo o seu ambiente, né, apropriado para essa vida que se desenvolveu, né? Então, se a gente continuar botando carbono para cima da atmosfera e a gente não poder mais viver, para a Terra não fará nenhuma diferença. Acho que é bom essa distinção, porque assim como o Copérnico achava, teve que combater a ideia de que a gente era o centro do universo, nós achamos também que nós somos o centro da vida, né? E nós somos uma espécie mais, a nossa espécie vai acabar, né? Vai ter um momento que a vida não vai sustentar aqui, independente se a gente continuar poluindo ou não. Quer dizer, a Terra evolui, vai haver momentos em que geologicamente e climaticamente não vai ter mais sustentação. Nós vamos acabar, né? Assim como cada um de nós vai morrer, né? Então, essa consciência de como a gente pode fazer o melhor, diminuir, ajudar, etc., vai além, né, não tem a ver com a Terra especificamente em si, né? Tem a ver com aquilo que a gente faz na própria casa, no próprio ambiente, né? Um colega meu dizia, lixo a gente não descarta, a gente só troca de lugar, né? Ou seja, nós estamos... E o lixo criado é o lixo criado, ele vai ficar por aí incomodando o plástico e tal, a gente está sabendo disso, né? Então, essa é uma questão que eu acho que é importante. Eu vi uma coisa que apoia isso, essa falta de consciência da nossa visão, do nosso papel como espécie, né? E o que a gente está fazendo. Tem o grupo de Sevilha, lá que eu trabalhei, tenho acompanhado algumas pesquisas deles, e eles, por exemplo, estão trabalhando fortemente com os professores para tratar da emergência climática em sala de aula. E lá, em muitos aspectos, o currículo, pelo menos esses professores que trabalham com eles, já fizeram algumas dessas transformações que a Niva comentava, por exemplo, estruturar o currículo em torno de problemas socioambientais relevantes, né? E não o MRU, as partes da flora, as correntes da literatura, a parte da célula, né? Que isso é uma coisa que a gente tem que abandonar mesmo, né? Ou seja, esse ensino enciclopédico que tem na escola, né? Mas tratar de problemas relevantes. E nessa questão da emergência global, é muito interessante que os jovens conseguem acompanhar bem o que acontece de poluição a partir da sua ação, para onde vai o lixo, que resultado tem se tu não faz uma coleta seletiva do teu lixo, né? Mas não conseguem construir uma boa consciência do que vem antes. Como é que o plástico chega na casa dele, né? Como é que os materiais chegam, né? Que estrago ambiental é feito para que chegue até nós as pilhas, o plástico, os automóveis, né? Então, engendrar toda a cadeia. E outra questão atitudinal que apareceu lá fortemente, que já tinha aparecido em trabalhos que eu fiz em 2008, quando houve aquela crise forte do petróleo chegar a $200 o barril, se imaginava ali que o petróleo estava chegando perto do fim, né? E alguns trabalhos foram feitos nessa linha. Eu orientei uma dissertação de uma professora que trabalha com os alunos, e os jovens diziam, lá na época, 2008, tal como os jovens espanhóis disseram agora também nos trabalhos que eu li, se vai acabar, se está ruim mesmo, agora chegou minha vez de aproveitar, né? Por que agora, na minha vez, toca não poder gastar e fazer os estragos que todo mundo tem feito? Eu não tenho culpa disso, eu quero aproveitar a vida, né? Então, essa visão de uma educação, não como um processo social, mas individual, não processo social, mas individual, né? Também é um problema que a gente tem que resolver. E eu fiquei pensando na expressão educação como bem comum, né?
A própria palavra educação já inclui o bem e o comum, né? Quando a gente fala de uma educação que seja o bem comum, é que a gente está lidando com uma educação que não é um bem comum, é algo para si, né? Quer dizer, a maior parte das escolas que a gente toma lá, aquela escola é boa e tal, uma escola de elite, que tem todos os conteúdos, os laboratórios, os professores, ela não tem uma educação boa, né? Ela é uma educação individualista para se safar nesse mundo competitivo, né? E eu visitei muitas escolas alternativas e é fácil diferenciar uma comunidade de crianças que crescem num ambiente com confiança e liberdade e criatividade do que as escolas doentes que a gente vê por aí que preparam para o vestibular, né? Então, a educação como bem comum em si já é uma expressão contraditória, né? Porque educar é aprender a conviver, a ser e a fazer, né? E já não é mais um bem isso, né? É uma coisa que eu compartilho com os outros, né? Mas o documento expressa essas questões com clareza para a gente se defrontar com a realidade dura que a gente vive, né? E sobre Copérnico, como professor de astronomia, eu trabalho muito essa questão, e agora com essa onda do terraplanismo que eu tive investigando melhor, né? Curiosamente, Copérnico vivia uma crise que a nossa educação está vivendo agora. Ele aceitou a publicação do seu livro só no leito de morte, não sei se vocês sabem isso. Ele ficou com 30 ou 40 anos com o livro pronto, da teoria do Sol como centro. Ele não aceitava que fosse impresso, ele era contra a imprensa. Ele dizia, com a imprensa, com o livro, né, impresso, o homem perde a coisa mais importante que ele tem, sua memória. Então, ele achava que o conhecimento tinha que estar na memória, né? De alguma forma, a gente está também com esse desafio agora com a educação tecnológica, né? A gente perde o presencial, o conhecimento que eu domino, que eu iria transmitir para o estudante, já não é mais a coisa mais relevante. E ele viveu esse drama também, né? Finalmente, ele aceitou, e o livro saiu em 1543, né? Que fazia poucos anos que, enfim, estava funcionando a imprensa, e foi o ano que ele morreu, né? É muito curioso isso. Então, vocês vejam, né, as contribuições do Rogério, do Daniel e do João Batista, elas nos permitem ver até aonde e em que profundidade as discussões deverão acontecer a partir deste documento, né? E também nos mostram aquilo que o próprio documento alerta, ó, que todas essas questões que nós estamos discutindo aqui, elas têm uma forte dimensão ética. Não há nenhuma das discussões que possam ser feitas fora da ética. Eu lembrei do Paulo Freire também, né? Eu não podia esquecer dele quando isso apareceu no documento. A questão ética, a questão da equidade e da justiça. Então, qual é o futuro desejável? Sim, nós temos que responder a isso, mas e para quem ele é desejável? Se não for para o bem comum, né? Então, será que vale a pena continuarmos investindo? Essa é a questão. Tá? Muito bem, então, esse novo contrato social, olha só que coisa linda, né? Por isso que eu acho estimulante, né? Porque a gente se percebe pensando para frente e querendo fazer parte, né? É um chamamento a gente fazer parte das colocações que são apresentadas no texto. Então, esse novo contrato social representa a nossa chance de reparar as injustiças do passado e de transformar o futuro. Então, nesse sentido, né, a criatividade, né, a ruptura, né, a coragem, né, de fazer uma organização diferente daquilo que a gente tem feito. Então, eles apresentam 5 propostas básicas para renovar a educação, né, com esses princípios que nós acabamos de discutir. Primeiro, a pedagogia deve ser organizada com base nos princípios da cooperação, da colaboração e da solidariedade, tanto para professores quanto para alunos, tá? Certo? Então, a cooperação, a colaboração e a solidariedade deve permear a pedagogia, tá? Os currículos devem enfatizar a aprendizagem ecológica, intercultural e interdisciplinar, que apoie os estudantes no acesso e na produção do conhecimento. Quer dizer, o estudante não só como consumidor do conhecimento produzido por outros, mas ele como protagonista no processo de produzir conhecimento, que é o exemplo que você deu aí, né, João, dessa escola que se propõe a ensinar a partir de problemas relevantes atuais e que podem ser percebidos e compreendidos pelos jovens, né, que vivem esses problemas. Ao mesmo tempo, a aprendizagem deve desenvolver a capacidade de criticar e de aplicar esses conhecimentos. O terceiro grande proposta.
O ensino deve ser profissionalizado ainda mais como um esforço colaborativo, com os professores sendo reconhecidos por seu trabalho como produtores de conhecimento e figuras fundamentais na transformação educacional e social. Isso, de novo, me remete a uma reflexão da universidade. A universidade está abrindo mão de cérebros, né? Parece que o pensamento ele perdeu espaço dentro das universidades. Agora, é uma crítica à universidade em si, né, que eu trago. E aí a gente se pergunta, bom, então nós vamos ter que nos reinventar, né, e que também resgatar, e na linha daquilo que o Rogério também falou, resgatar aquilo que nós não devemos abandonar. E que tínhamos, né, mais fortemente colocado e que acabamos abandonando por N questões. A quarta é, as escolas devem ser espaços educacionais. Olha o que o João Batista falou, tá? Tá alinhado com isso aqui, João. As escolas devem ser espaços educacionais protegidos, uma vez que apoiem a inclusão, a equidade e o bem-estar individual e coletivo. Também devem ser reimaginadas para melhor promover a transformação do mundo rumo a futuros mais justos, equitativos e sustentáveis. Veja que esses termos, né, esses conceitos, eles voltam permanentemente. E, por fim, então, a quinta proposta é: devemos aproveitar e ampliar as oportunidades educacionais que surgem ao longo da vida e nos diferentes espaços culturais e sociais. Tá? Parecem simples, né? Eu até vou voltar, ó, a gente dá uma olhada de novo nas 5 propostas, mas elas demandam um esforço coletivo bastante intenso, né? Porque, como a gente vem falando, algumas coisas realmente elas vão exigir rupturas, né, para que essas propostas se efetivem. Então, para catalisar esse novo contrato social pela educação, se faz um chamado à pesquisa e à inovação, né, então a pesquisa educacional e a inovação educacional, um chamado à solidariedade global e à cooperação internacional, e as universidades e outras IES devem ser ativas em todos os espaços e processos. Então, o reconhecimento da universidade como protagonista, é uma protagonista importante em todo esse processo. E é essencial que todos possam participar na construção do futuro da educação. Então, é essa questão, de novo, que ela é coletiva e colaborativa. E elaborar um novo contrato social para a educação é um passo fundamental para juntos reimaginarmos o nosso futuro. E, claro, encaminharmos, né, e caminharmos todos juntos nessa direção, na direção deste futuro. Então, os princípios fundamentais, para fazer uma síntese assim, né, de fechamento dessa parte, o contrato social deve estar baseado nos amplos princípios que sustentam os direitos humanos: inclusão e equidade, cooperação e solidariedade, responsabilidade coletiva e interconectividade. Deve ser governado por 2 princípios fundamentais. O primeiro, garantir o direito à educação de qualidade ao longo de toda a vida. Essa é uma inovação importante, né? E isso está de acordo com o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, incluindo o direito à informação, à cultura e à ciência. E fortalecer a educação como empreendimento público e como bem comum, tá? Que já deveria ser inerente à educação, como o João falou, né? Mas que a gente precisa reiterar para não deixarmos esquecer, né? Não deixarmos fora da nossa memória, nosso campo de memória. Então, não deve apenas garantir o financiamento público para a educação, não é só a questão do financiamento, mas o compromisso de incluir toda a sociedade em discussões sobre a educação. Então, essa ênfase na participação de muitas pessoas, ela sempre é dada, né, no documento, e ela é resgatada no documento. E aí vem a pergunta, né, e nós podemos aqui estar nos fazendo, mas qual é o papel da universidade nesse contexto? O papel da universidade, no texto, ele é trazido permanentemente, ele é colocado permanentemente. A universidade, enquanto instituição, né, ela permeia as discussões em todas as partes do texto. Mas existem alguns chamados específicos, né? Então, o chamado ele está assim claramente posto já no título dos capítulos, no capítulo 4, no 5 e no 6.
Primeiro, tem uma colocação aí que eu acho que vale a pena a gente pensar juntos, né? A educação em qualquer nível tem uma obrigação para com as gerações atuais e futuras. Assegurar que nosso mundo seja de abundância, não de escassez, e que todos desfrutem dos mesmos direitos humanos de forma plena. Tá? Ou seja, de forma plena a gente entende que é sem desigualdade, né? Entre outros aspectos. E aí, no capítulo 4, ele fala do papel facilitador da educação superior, especificamente da educação superior. No capítulo 5, eles falam das relações contínuas das universidades com os professores. Eu já vou explicar um pouco isso sob a minha interpretação. E o 6, as transições da escola para a educação superior. Então, o capítulo 4, eu fiz algumas anotações que acho que vale a pena socializar com vocês. Mas na questão das relações contínuas das universidades com os professores, eles questionam, eles trazem, né, o questionamento de que as universidades, elas são muito distantes, né, afastadas dos professores de ensino fundamental e médio, tá? E que as escolas de ensino fundamental e médio, elas não têm tido condições de assumir os processos de formação dos seus professores. E que a universidade também se omite de fazer isso. E há toda uma questão também de culpabilidade que a universidade dá pela incapacidade dos professores de ensino fundamental e médio de entregarem para a universidade um ser mais preparado para o mundo universitário. Mas a universidade se esquece de que quem prepara esses professores, que preparam esses alunos, são as universidades. Então, nós, de certa forma, formamos, né, e esperamos que aqueles professores, em 4, 5 anos de processo de formação dentro da universidade, sejam capazes de gerir os seus processos de desenvolvimento da profissionalidade docente quando saem da universidade nas escolas onde eles são colocados. E isso não acontecerá espontaneamente. Então, a universidade, ela está sendo convidada nesse documento a repensar como ela vai amparar esses professores que estão lá na ponta no ensino fundamental e médio, né? Como é que ela vai ajudar e colaborar, certo? Então, ele propõe uma aproximação entre a universidade e esses processos formativos. Claro que ele ressalta, né, que a pedagogia seria o curso que mais tem feito isso, essa aproximação, mas que é insuficiente no sentido de causar um impacto importante no nível fundamental e médio. Na questão das transições da escola para a educação superior, de novo ele coloca a importância da aproximação, né, dos estudantes, da sociedade, de diferentes culturas dentro do espaço da universidade e vice-versa, da universidade dentro dos espaços que estão fora dela própria. Então, a universidade como um locus, né, que permite uma aproximação. Hoje é aquilo que a gente fala, né, que a gente vê nos nossos cursos de ensino superior. Os nossos acadêmicos, eles chegam e eles são adolescentes de ensino médio num dia, no dia seguinte se exige que ele tenha um comportamento de universitário. Eu me lembro bem uma vez numa recepção estudantes, né, que olha lá tem a gurizada de boné. Eu disse, gente, mas eles saíram do ensino médio ontem. Eles são adolescentes que usam bonés. E essa é a nossa clientela que chega aqui. Então, nós temos uma responsabilidade de que essa aproximação, que essa ruptura, ela não aconteça, né? E a universidade pode, sim, fazer essa aproximação e sair um pouco de si mesma, né? E estar permeando os espaços sociais e culturais e facilitando também o acesso, né, das pessoas a esses espaços internos, tá? Então, esse é um grande desafio que está sendo posto a nós todos, né? E com relação ao papel facilitador da universidade, eles trazem inúmeros aspectos, né? A pesquisa universitária para bens comuns de conhecimento aberto. Então, a educação superior precisa ser uma defensora ferrenha do acesso livre e aberto ao conhecimento e à ciência. A educação superior técnica e vocacional e comprometida com conhecimentos comuns. Então, essa questão do conhecimento comum, ela é muito posta como responsabilidade da universidade. Uma educação superior para apoiar diversas abordagens de conhecimento. Nós somos
Também fazemos muita segregação de conhecimento e também lidamos com conhecimentos que são muito parciais, justamente porque não colocamos o conhecimento para entender os problemas, né, reais e sociais e complexos. Colocamos o conhecimento pelo conhecimento. Os currículos devem melhorar as habilidades dos estudantes para acessar e contribuir para os conhecimentos comuns. A crise ecológica requer currículos que reorientem fundamentalmente o lugar dos humanos no mundo. Tá? Aquilo que o João trouxe na fala que ele fez para a gente. Tá? É isso mesmo. A disseminação de desinformação deve ser combatida por meio de alfabetizações científicas, digital e humanística. Qual é o nosso papel diante das fake news, pessoal? Se a escola é um espaço protegido, né, deveria ser um espaço protegido, será que a proteção ela é só física? Essa é uma questão que nós temos que nos perguntar. Será que a proteção de uma escola representa os muros, né, a altura dos muros que eu consigo colocar em volta dela? E os direitos humanos e a participação democrática devem ser os pilares para a aprendizagem que transforma as pessoas e o mundo. Então, a constituição de espaços democráticos, onde a diferença ela não seja agressiva a alguns, né, talvez seja uma das contribuições mais importantes que a universidade pode dar. Tá? Vamos dizer, é isso? Não, isso é uma síntese, né, daquilo que eles apresentam como papel da universidade. Mas, como eu falei, para cada um dos elementos que são trazidos, a universidade sempre é chamada a colaborar e ela é também reconhecida como um potencial importante, né, na busca da transformação que se quer para o sistema educacional no planeta, no mundo todo. Alguns aliados dessa construção, e aí a gente fecha aqui para ter um pouquinho de tempo para a gente ampliar a discussão, enfim, e conversarmos um pouco mais, né? Conhecimento e aprendizagem são a base para a renovação e a transformação. Temos o maior acesso de todos os tempos ao conhecimento e às ferramentas que nos permitem colaborar. Isso é verdade, né? A pandemia nos trouxe isso, certo? Nós aprendemos a lidar com a tecnologia como meio, né, Elisa? E aquele medo e aquele temor de que a tecnologia até nos substituísse foi por terra, né? Isso já não existe mais. O potencial para engajar a humanidade na criação do futuro juntos nunca foi maior. Então, olha quantas coisas boas, gente, quantos aliados a gente pode buscar nessa briga, né? Porque ela vai ser uma briga, não vai ser uma coisa muito simples de fazer, não. Há uma consciência planetária que é compartilhada por jovens, crianças e adultos em todas as partes do mundo. Talvez nunca tenhamos tido tanto esta consciência planetária. As ideias sobre o futuro desempenham um papel importante no pensamento educacional. Que futuro nós queremos, né? Que futuro a Terra tem. É urgente reabilitar nossos relacionamentos uns com os outros, com o planeta vivo e com a tecnologia. É urgente reaprender nossas interdependências. E aí essas interdependências, ela diz respeito a nós mesmos, seres humanos, enquanto seres que se relacionam, mas ela diz também as nossas relações com o ambiente onde a gente está. Né? Nós dependemos desse ambiente, nós não podemos continuar pensando de forma tão prepotente como viemos fazendo ao longo dos séculos, né? E as escolhas que fizemos coletivamente hoje determinarão como nosso compartilhamento acontecerá no futuro. Nossa capacidade. Eu fico muito feliz, né, Isabel, que no campo da saúde a gente esteja trabalhando assim fortemente em duas dimensões que são apresentadas aqui. Numa da consciência de que a saúde ela é planetária também, né? E que se nós não desenvolvermos uma consciência planetária e de preservação ambiental, nós não daremos conta das pandemias futuras. Nós agredimos tanto o meio ambiente, né? Os grandes congressos mundiais que aparecem ali na área da infectologia, na área de meio ambiente, a própria Organização Mundial da Saúde, elas dão conta de que nós agredimos tanto a natureza que agentes etiológicos que estão em ambientes equilibrados vão ser ameaças constantes para nós e cada vez mais frequentes daqui para frente, né? Então, isso tem que estar bem presente na nossa mente. E segundo...
Desculpa, Nilva, o mosquito da dengue, né? Que ele tá aqui no sul e ele resistiu ao nosso frio aqui. Isso é uma mutação dele aí, e nós é que somos os culpados, vamos dizer assim, né? Falando em planeta, né? É exatamente isso que tu estás dizendo. E também nós temos um apelo muito grande, chamado pela Organização Mundial de Saúde, pelo nosso Ministério da Saúde, pela Organização Pan-Americana, para o trabalho interprofissional, né? Reconhecendo que todos temos que estar juntos, aprendendo em colaboração uns com os outros, sobre os outros, para resolver os complexos problemas de saúde, que são problemas também ambientais. Então, só para dizer que se a gente olhar as grandes conferências de meio ambiente internacionais, se nós olharmos as grandes conferências internacionais de saúde e agora, né, esse documento da educação, nós podemos ver que muitos desses princípios, eles estão permeando diferentes áreas. E isso pode ser um aliado importante, né, para a educação, para que a gente consiga realmente levar a cabo, né, com mais eficiência do que fizemos no relatório de 96, os princípios e as diretrizes que estão postos nesse documento aqui que nos é colocado. Na minha leitura, assim, do documento, né, eu acho ele maravilhoso. Não sei, Daniel, se tem outro termo para dizer. Eu estou realmente fascinada com o documento e eu penso que nós teremos que pegar cada capítulo, né, e discutir, assim, profundamente, porque ele nos permitiria uma ampliação de visibilidade sobre a educação que é possível construir, que talvez seja sem precedentes até. E para finalizar, assim, uma frase que fui eu que escrevi, né? Uma nova construção da educação é possível. Eu realmente acredito, pessoal. Como eu falei, né? Nós temos como pensar a educação. Nós vivemos educação, nós respiramos educação. Nós temos como transformar a educação. Então, é possível, não tenho dúvida disso. Com o empenho de cada segmento da sociedade e o protagonismo dos professores. Eu estou trazendo aqui uma responsabilidade muito grande para nós todos, mas também o reconhecimento de que nós conseguimos fazer isso e operacionalizar muitas dessas coisas aqui. Né? Eu acredito, sim, naquilo que os professores são capazes. Deem espaços democráticos de pensamento, deem espaços criativos para que os currículos sejam construídos fora das caixas tradicionais que a gente é acostumado a montar esses currículos, que eu não tenho certeza, eu tenho certeza que nós faremos coisas muito bonitas, né? Faremos espaços de construção de aprendizagem muito mais prazerosos, muito mais efetivos, né? Muito mais resolutivos em termos de contribuição da educação, para dar conta, né, desses problemas mundiais que nós estamos enfrentando e que ameaçam nós, individual e coletivamente, sem dúvida nenhuma. Espero que tenhamos tido uma ideia do que é o documento, né, e da encrenca que nós temos, né, pessoal, para fazer com que esse documento saia do papel e se transforme em uma realidade. E eu acho também que a gente não tem que cuidar um pouquinho, porque quando a gente fala assim, lá para 2050, né? A gente quer que até 2050 isso esteja implementado. E isso dá uma sensação de que é muito distante, certo? Mas não é. A transformação, ela precisa iniciar agora. Até 2050, ok. Isso, o contrato social, ele tem que estar em ação, né? Ele tem que sair do papel de contrato social para mudar as nossas práticas, para mudar as nossas escolas, para mudar a nossa sociedade, para transformar o que precisa ser transformado. Então, só para chamar a atenção de que essa amplitude, né, que se deu até 2050, ela não passe uma ideia não correta, uma ideia errada, né, de que a gente tem muito tempo para que essas transformações elas ocorram. Isso que é isso. Prof. Nilva, né, eu acho que hoje, como eu anunciei no início, né, nós extrapolamos o nosso modelo, né, mas certamente a gente entendeu, né, ontem a gente ainda estava falando sobre isso, né, Nilva, a importância, né, de fazer uma apresentação panorâmica, né, que procurasse ser relativamente fiel ao documento, né. Nesse convite, né, que alerta para essas três espaços de conversa, né, que começa hoje, nós já colocamos o link do documento, né, já com a tradução em português, porque esse documento apareceu em fevereiro em inglês. Eu acho que em questão de 2 meses nós já fizemos uma rodada lá no ProSinted, né, de discussão interna, né,
e entendemos a importância, né, de trazer isso para a dimensão de discussão da universidade, né? E agora, bem recentemente, acho que faz poucas semanas, né, esse documento em português, ele ficou disponível, então a gente colocou já no convite, né, porque a gente entende, né, tá ali muito bonita a capa, né, que eu acho que é muito legal ver, né, que a gente entende a importância de todo mundo fazer essa leitura, né, como a gente pode, como a gente poderia, né, construir esse contrato. Lembro também, né, de que, na realidade, nós vamos de contratos otimistas a contratos otimistas, né? Nós temos a Agenda 2030 também, que já nos presenteou com os 17 ODS, né? E quando a gente lê esse documento, a gente vê muito, né, da Agenda 2030 dentro dele, né, dos 17 ODS, né? Eu acho que é interessante a gente traçar os paralelos dessas agendas, né? Que no fundo, nos alerta para a necessidade, né, de reimaginar esse nosso futuro, que precisa urgentemente, né, de discussões profundas e sérias, né, e que elas precisam ser trazidas com seriedade para o ambiente universitário, né? Por isso que a gente coloca, tá, e o que a universidade tem a ver com isso? Tem tudo, né? Então, acho que quero agradecer primeiro, né, a Prof. Nilva, né, que se dispôs, e ela já fez esse trabalho conosco lá no próximo TED, né, acho que muito bem, e eu acho que os ajustes, né, de tópicos que tu disseste agora enriqueceram ainda mais e trazem um panorama muito consistente, assim, né. Num primeiro momento, parece quase aterrador, né, mas eu acho que a gente tem que levar uns sustos de vez em quando, para que a gente acorde, né, e saia um pouco dessa dimensão, né, da zona de conforto, que muitas vezes é a própria academia, né. A academia é uma espécie de bolha, né, e nós temos que agir como agulhas, né, para explodir e estourar essas bolhas, né. Vivemos numa sociedade que ainda possui muitas bolhas, né. Às vezes a academia me remete à bolha da estrutura das Forças Armadas, a bolha das estruturas religiosas, a bolha das estruturas políticas, né, que não conseguem interagir entre si, né. Quer dizer, quem sabe a gente dá um passo nosso, né, e procura abrir essas bolhas, que é o que esse documento, na verdade, está propondo, né, a gente ampliar isso, né. Bom, gente, o microfone está aberto, né, eu só queria agradecer. Eu quero só fazer uma chamadinha, né, a gente colocou um questionário, como a gente sempre coloca ali, né, de avaliação, né, mas tem uma pergunta ali que a gente queria colocar e não ficou, né, peço a atenção de vocês em relação a talvez uma mudança de horário do nosso programa. O nosso programa já tem quase 3 anos, né, e a gente está pensando em mudar ele para amanhã, né, que parece ser um horário mais tranquilo para os profs, né. Então, coloquem nos comentários lá as impressões de vocês em relação a essa possibilidade, né, que vai ser uma discussão em breve para nós, né, importante também de que a gente tenha os feedbacks de vocês, tá? Obrigado. Tem o Odilon. Isso, exatamente. Por favor, professor Odilon. Ok, obrigado. Nilva, parabéns pela apresentação. Quando eu recebi, eu dei uma lida por cima, né, no documento. Está ouvindo bem? E achei, claro, realmente interessante, tem muitos, como a senhora falou inicialmente, é um documento orientador, não orientador, né? Há muita informação, há muitos pontos que a gente tem que discutir, tem que pensar, assim por diante. Mas uma coisa que está me deixando inquieto é que nós estamos passando, falando de Brasil, né, por uma reformulação curricular, né, com a implementação do novo ensino médio. Né. Basicamente, nós temos um documento, a BNCC, tendo, né, muito pouco, quase nada, né, pelos professores da educação básica. E a sua implementação é muito difícil na escola, né, em sala de aula, a partir de relatos que a gente tem de professores que atuam na educação básica.
Então, eu gostaria que ver se a senhora tem alguma, digamos, alguma leitura em relação a esse evento da Unesco, né, com a BNCC, né, já que estamos numa transformação. Claro que não é tanto esse documento da Unesco, ele, digamos assim, explode, né, mas, de certa forma, estamos no meio de uma transformação curricular no Brasil. Então, como é que a senhora vê, professora Nilva? Gentileza. De novo, aí eu gostaria também que vocês me ajudassem, tá? Os outros professores que analisam mais a questão do ensino médio, mas, novamente, né, a reforma é colocada sem muita participação, né? Então ela é construída sem muita participação, então os professores têm dificuldade, inclusive, de entendê-la. O que nós ouvimos são mais críticas, né, do que uma discussão em que pontos pode ter um progresso, em que pontos isso não vai ter. Mas eu penso o seguinte, tem muitas escolas construindo em cima daquilo que é chamado de projeto de vida, propostas muito interessantes, né? Eu tenho acompanhado algumas, inclusive em Caxias do Sul, uma de Caxias do Sul, né? Eu e outras 3 professoras aqui da universidade ajudamos a formatar, etc. E ela tem muito, muito em a ver com esse documento, no sentido de que os alunos são convidados num primeiro ano, por exemplo, vou te dar esse exemplo, né, que está sendo construído numa das escolas de ensino médio de Caxias do Sul. Os alunos, no primeiro momento, são convidados a refletir sobre si mesmos, sobre seu papel no mundo, né, enquanto cidadão. No segundo ano, eles vão discutir sobre os grandes problemas sociais que a humanidade está enfrentando e qual é o papel deles, né, enquanto adolescentes, enquanto cidadãos, para fazer as transformações necessárias, para, enfim, pensar uma proposta de plano e carreira, mas não que se limite ao mercado de trabalho ou não se limite à construção de uma carreira profissional em si, né, mas de inserção do trabalho dentro de uma sociedade que precisa ser mais justa, igualitária e equitativa. Então, me parece que o que vamos fazer com a reforma do ensino médio, ali, com a reestruturação do ensino médio, depende muito de qual entendimento vamos dar àquilo que está sendo proposto, né? E do quanto os professores vão estar preparados para fazer reflexões de outra natureza nesse ensino médio. Então, me parece que os enfrentamentos que nós temos que fazer, né, e as mudanças que nós temos que fazer em termos de reflexão e tal, que são apontadas nesse documento, elas também, né, precisam ser feitas para esse outro documento, com todas as críticas que ele merece ter, né, claro. Quanto mais socializado, participativo for a construção do documento, sem dúvida, menos erro se comete, né. Então, no sentido de que possamos fazer dessa reestruturação uma oportunidade para melhorar o ensino médio, né. Agora, se todas as instituições vão conseguir fazer isso, né, se não vão, se tem, enfim, capacidade de transformar o que não está bom em coisas melhores, né, em termos da proposta que foi apresentada, é difícil de saber nesse momento. Mas que há uma dificuldade de entendimento do que pode ser feito e também não muita criatividade no sentido de realmente fazer coisas diferentes e criativas, eu acho que isso sim nós vamos estar enfrentando. Tá? Mas não sou a pessoa mais indicada para falar do ensino médio, viu? Eu acho que talvez aqui até tenhamos alguém que esteja mais habilitado a responder. É uma visão que eu tenho em cima de uma possibilidade que eu tive de ajudar na construção de uma proposta que ficou bem interessante. Né? A Ana conhece a proposta aí, né, Ana? Assim, para complementar. Conheço. Desculpa, tem câmera. Cai e volta, você soma em volta todo mundo. Odilon, depois o Daniel. Não, então, eu acho que na BNCC, como ela existe espaço para que, sim, o que está proposto nesse da Unesco, ele seja bastante cuidado, né, com os sentidos normativos, né. De certa forma, não sei se organizaram a BNCC já estavam pensando nesse documento da Unesco, acho que não, porque depois, mas, de certa forma, existe
isso. E agora, claro, o problema, né, que eu vejo é realmente com os docentes, né? Então, a gente tem que, em geral, na escola pública brasileira, né, os docentes têm uma carga horária de trabalho bastante exaustiva, há problemas de todas as partes, inclusive salariais, estruturais, assim por diante. Então, essa, digamos, continua sendo a maior dificuldade, né, que a função docente. Não vamos ser ingênuos, né, professor? Grandes transformações e reestruturações educacionais, elas precisam de investimento intelectual e também econômico, né? E também físico, né? Nós, enquanto sujeitos protagonistas. Obviamente, na situação que nós estamos vivendo no Brasil, né, de bastante de devastação cultural, mas esse é o momento agora, né? Mas, professora Nilva, obrigado pela lição. É você. Bom, deixa eu só rapidamente a gente tentar manter o nosso tempo, né? E não me furto de fazer algum comentário, assim, na dimensão, até panorâmica do próprio documento, né? Que eu acho que ele traz 3 dimensões fundamentais nas entrelinhas, né, Nilva? Que é a dimensão de aprender, né, a nos relacionar com o outro, né? Aprendermos a nos relacionar com a tecnologia, né? E aprendermos a nos relacionar com o meio ambiente, né? Isso que está em pauta, né? E a pauta, ela vem, né, de uma dimensão de saturação do modelo pedagógico, né, que vem desde o início do século XX, que é o processo da grande revolução industrial, né, que nós ainda estamos imersos, né, em um país que nem o Brasil ainda está tentando acompanhar essa onda, né, numa condição de delay, né, bastante grande, né. Então, todos os nossos processos formativos, eles têm essa pauta ainda, né, de servir a esse processo de um modelo de crescimento econômico ininterrupto e cumulativo e aumentativo, né? Eu acho que o que o modelo provoca, né, é olhar para outros modelos que não seja a pauta do crescimento econômico, né? Porque aquilo que falava assim, né, a condição de termos desempenho, né, social para nos integrarmos a uma sociedade que pensa dessa forma, não é? Está com os dias contados, de uma certa maneira, né? Porque tudo que está apresentado no documento nos alerta para essa condição. Então, o modelo do crescimento econômico tem que ser questionado, né? Qual é o outro crescimento que nós podemos ter, né? É isso que está faltando, né? É a condição do crescimento humano, é a condição de reconhecimento do outro, né? A condição de reconhecimento do meio ambiente, né? A condição essencial de reconhecermos nós, né, dentro de um modelo tecnológico, né, e nos preservarmos enquanto seres humanos, né? Então, esse é o crescimento, né, que é o crescimento que vai nos conduzir a uma mudança, né, de uma revolução, vamos dizer, sustentável, né, que vai nos permitir, né, uma sobrevida nesse planeta, né, e minimamente para que não venhamos a cair na barbárie, né? Esse é o grande risco, não é uma questão de sobrevivência no planeta, né? É a condição de barbárie anunciada dentro desses modelos, né, que são os modelos que foram lançados lá no início do século XX e que perduram até hoje, né? O que está se colocando, né, é uma urgência de discussão, né, do modelo fundamental de crescimento que nós acreditamos ser importante, né, mas que, obviamente, precisa ser questionado. Nas entrelinhas, dentro desses 3 universos que eu coloquei, né, é o que o documento está chamando, né, de uma certa maneira, fazendo uma avaliação bem minha, assim, né, mas que a gente já compartilhou em outro momento, em outra discussão, né, em outro ambiente, né, a gente tem isso, né. Eu acho que vale todo mundo ler o documento, né, para que a gente possa seguir no próximo encontro, né, com mais um pouquinho, né, de aprofundamento, e aí depois temos mais um outro encontro, né, que a gente quer fazer fechamento, né. Então, essa é um pouquinho a ideia, né. Estamos chegando no nosso horário, né, mas, obviamente, ainda temos sempre alguns minutinhos a mais, né, de manifestação de quem quiser usar o microfone. Obrigado.
Obrigado, Rogério. Obrigado, professor Daniel, demais professores, professora Nilva, professora Elisa, professora Ana. Só uma sugestão que eu botei aqui no chat, que esse tema abordado, tantos assuntos aqui colocados pela professora Nilva, que minha modesta visão de vida mereceria mais uma reverberação. Eu acho que é um tema excelente para debater, discutir. Só uma sugestão, tá? Parabéns, professora Nilva. Coloquem todas as sugestões e reflexões no nosso questionário. Agradecemos muito contribuições. Obrigado. Então, para manter, né, a nossa característica, né, estamos chegando no final da nossa apresentação. Voltamos a agradecer mais uma vez a condução da Prof. Nilva, né, que hoje, como eu disse, extrapolou o modelo, mas era extremamente importante nesse momento que a gente trouxesse esse panorama, né, todo mundo percebeu, né, a profundidade desse documento, a necessidade de uma discussão profunda, né, quiçá possamos conduzir essa discussão dentro da nossa universidade, para além dos muros da nossa instituição também, né. Agradecemos também a presença do professor João Batista Hares, né, da PUC, que já se alinhou com essa discussão, né, e no próximo encontro, né, vai puxar, né, as provocações, né. Obrigado mais uma vez, João Batista, né. Obrigado a presença de todos. Obrigado, João. Abraço a todos aí. Obrigado. Uma boa tarde, muito obrigado pela presença de todos e participações, como sempre, né, muito contributivas e provocativas, que esse é o objetivo do nosso Reverberações e Reinvenções. Muito bom, muito bem pensado, muito bem-vindo esse encontro. Eu não tive a oportunidade de ler o documento e fico muito grata à explanação da professora Nilva, que acho que foi muito feliz para nos transmitir esses questionamentos que vão nos mobilizar na continuação das discussões, com certeza. Parabéns, Nilva, e grupo que organizou o tema. Vamos lá. Para a próxima vez, vamos ter lido. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Foi uma satisfação, né? Como é bom estarmos juntos. Como é bom. E quantas coisas eu já repensei enquanto falava. Olhem bem, né? Mas é assim mesmo, né? Quanto mais ensinamos, mais aprendemos, né, Nilva? E mais ampliamos, né? Complexificamos o pensamento. Uhum. E as contribuições, nossa, me fizeram andar por outros mundos também. Muito bom. Bom. Estejamos juntos nas próximas discussões, tá, João? Vou te escutar. Tá bom. Sim, abraço, pessoal. Um grande abraço. Elisa? Obrigada, Nilva, brigadão. E esses espaços também vão ao encontro do documento, né? Esses espaços de colaboração. Justamente. Que a gente não tem mais. Quando tu falavas do documento, eu fiquei pensando em que momento que nós perdemos isso, né? Porque a gente vê uma diferença gigantesca na qualidade do nosso trabalho, da nossa atuação docente na universidade, quando a gente tem esses espaços de colaboração, né? Quando a gente consegue pensar em interdisciplinaridade, a gente não consegue pensar em interdisciplinaridade sozinho, né? Claro. Então, essa forma de trabalhar, que isso aparece também na BNCC, né? Aparece na BNCC do ensino fundamental, no médio, aparece no documento, a gente não tem trabalhado dessa forma, né? E também reflito sobre os cursos de licenciatura, quantos cursos de licenciatura estão preparados para reimaginar, né, esses espaços de aprendizagem. Então, é muita coisa aí que a gente precisa parar, pensar e criar os espaços para que as coisas aconteçam. Né? Os espaços e as interconexões, né? Interconexões, perfeito. Perfeito. Obrigada, Nilva. Olha, é sempre um grande prazer te ouvir, a gente aprende
do início ao fim da tua fala. Obrigada. Da mesma forma. É Obrigada, sempre gente. bom ouvi-la, sempre bom mesmo. É. A gente aprende todo instante. Eu sou sortuda, né, que eu tenho ela bem pertinho de mim. É, né, Isabel? A gente vai ficar com ciúmes. É. Não, Elisa, mas ela está pertinho de ti também. Ana. Tá, ainda bem. Obrigada, Sorte é Nilva. Um abraço. Tchau, gente. gente. Obrigada a vocês por estarem aqui.